Lá no Japão, num lugar bem afastado, na cidade de Akita, dentro de um pequeno convento, aconteceu um dos eventos sobrenaturais mais investigados do século XX. E olha, vale muito a pena a gente mergulhar nessa história. Pois é, essa é a grande questão, né? Porque, pensem bem, entre 1973 e 1981, uma série de acontecimentos, assim, sem explicação, girou em torno de uma estátua da Virgem Maria. E não foi pouca coisa, não. Chamou a atenção de cientistas, de teólogos e, no fim das contas, até do Vaticano. Para a gente entender o que rolou em Akita, a gente precisa primeiro conhecer a pessoa que estava no centro de tudo isso. A irmã Agnes Katsuko Sasagawa. E a história de vida dela já é por si só tão extraordinária quanto os milagres que viriam a acontecer. Então, a jornada da irmã Agnes, ela não começou na Igreja Católica, não. Ela nasceu em uma família budista e a vida dela, desde muito cedo, foi marcada por um sofrimento físico muito intenso, sabe? Quase como se ela estivesse sendo preparada para uma missão que ela nem imaginava qual seria. Pensa só nisso. Aos 19 anos, uma cirurgia de apendicite, algo que deveria ser simples, deu terrivelmente errado. O resultado? A paralisia do sistema nervoso central. Ela ficou confinada a hospitais por 16 anos. Foram 11 cirurgias complicadíssimas. Não é à toa que quem estudou a vida dela a chamava de um verdadeiro vaso de sofrimento. E aí, no meio disso tudo, acontece a virada. Uma enfermeira católica deu para ela um pouco de água da Gruta de Lourdes. E esse gesto, tão simples, foi o começo da conversão dela. O tempo passou e em 1973 ela finalmente entrou para o convento em Akita. Só que ela chegou lá com mais um fardo pesado. Agora, ela estava completamente surda. E é justamente aqui, na capela desse convento isolado, que as coisas começam a ficar extraordinárias. A irmã Agnes, completamente surda, começa a vivenciar uma série de fenômenos que ninguém conseguia explicar. O que impressiona aqui é a velocidade como tudo aconteceu. Foi uma escalada muito rápida, em questão de meses. Começou com umas luzes misteriosas. De repente, aparece uma ferida na mão da irmã Agnes em forma de cruz, o que na tradição católica a gente conhece como estigma. E aí a coisa fica ainda mais impressionante. A própria estátua de madeira começa a manifestar os mesmos sinais e, por fim, a falar. Na primeira mensagem, aconteceu o impossível. Lembrem-se, ela era surda, e uma voz, que ela descreveu como sendo de uma beleza indescritível, simplesmente atravessou o silêncio total dela. O pedido era bem direto: rezar muito pela liderança da igreja. E junto com o pedido veio uma promessa. A surdez dela seria curada como um sinal para provar que tudo aquilo era real. Aí, nem um mês depois, vem a segunda mensagem. E o tom mudou completamente, ficou bem mais sombrio. A mensagem falava de um grande castigo que estava por vir sobre a humanidade e da necessidade de algumas pessoas oferecerem suas orações e sacrifícios para, digamos, amenizar a ira de Deus, para consolar um mundo que estava se afastando dele. E então, chegamos ao ponto central de tudo, a terceira mensagem. Ela foi entregue numa data muito simbólica, no aniversário do Milagre do Sol de Fátima. E foi de longe a mais pesada, a mais apocalíptica. Ela não falava só de um castigo físico, tipo fogo caindo do céu. Falava também de uma crise profunda dentro da própria Igreja Católica. Divisões, cardeais contra cardeais, bispos contra bispos e a igreja cheia de gente que aceita jeitinhos, compromissos. Bom, depois dessas 3 mensagens, os fenômenos não pararam, mas eles mudaram de forma. Agora, a estátua de madeira, que já tinha sangrado, começou a chorar. Lágrimas de verdade. E foi isso que deu início a uma investigação científica bem rigorosa. 101. Esse é o número. Entre 1975 e 1981, a estátua chorou lágrimas humanas 101 vezes. E não foi algo que só a irmã Agnes viu, não. Mais de 2.000 pessoas testemunharam isso. Tinha gente que não era cristã e até uma equipe de TV do Japão filmou. Ou seja, não dá para dizer que foi algo secreto, escondido. E foi aí que a investigação ficou séria de verdade. O bispo da região chamou um perito forense, um professor de medicina que nem era cristão, para analisar os fluidos. E o resultado foi chocante.
As amostras de sangue, suor e lágrimas eram todas humanas, só que de 3 tipos sanguíneos diferentes, O, B e AB. Isso, do ponto de vista científico, complicava muito a vida de quem dizia que era uma fraude da irmã Agnes, já que o sangue dela era só do tipo B. Ok, então a ciência não conseguiu explicar a origem. Mas e o número? 101 vezes. Teria algum significado? Bom, para quem acredita, a resposta veio de uma forma mística. A irmã Agnes disse que o anjo da guarda dela revelou o simbolismo. O número 1 seria toda a história da salvação. O primeiro 1 seria Eva, por onde o pecado entrou. O 0 no meio é Deus, que é eterno. E o último 1 seria a Virgem Maria, a nova Eva, por onde veio a salvação. Então, a gente tem mensagens proféticas, evidências físicas que a ciência não explica. A grande pergunta é, como a Igreja Católica reagiu a tudo isso oficialmente? Bom, o caminho para um reconhecimento não foi rápido. Foi bem longo e cuidadoso. A aprovação veio em partes. Primeiro, aconteceu a cura prometida. Em 1982, a audição da irmã Agnes voltou, e para sempre. Foi um milagre. 2 anos depois, o bispo local, depois de investigar tudo por muito tempo, bateu o martelo e declarou que os eventos eram de origem sobrenatural. E o passo final veio em 1988. O cardeal Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, em nome do Vaticano, considerou os eventos e as mensagens como confiáveis e dignos de fé. Muita gente vê a Akita como uma espécie de continuação direta da famosa mensagem de Fátima lá em Portugal. É como se fossem 2 partes de um mesmo aviso. Enquanto Fátima avisou sobre ameaças de fora da igreja, tipo o comunismo, Akita focou numa crise dentro da igreja, uma crise de fé, de unidade, e a conexão é tão forte que a mensagem mais séria de Akita veio exatamente no dia do aniversário do grande milagre de Fátima. E a história não termina aí. Décadas depois, já em 2019, só alguns meses antes das crises globais de 2020, dizem que a irmã Agnes recebeu um último recado. Era um chamado urgente para a penitência. Cubram-se de cinzas e rezem um rosário penitente todos os dias. Um gesto de arrependimento, né? Depois disso, ela viveu seus últimos anos em silêncio, falecendo em 27 de agosto de 2024, com 93 anos. E é assim que a gente termina. A história de Akita nos deixa com essa reflexão. Se é um aviso para os nossos tempos ou só uma relíquia de uma fé antiga? Bom, isso cada um decide. O fato é que o que aconteceu lá no Japão continua sendo um capítulo complexo e que provoca a gente a pensar. Uma mistura de sofrimento humano, de fenômenos que a ciência não alcança e de uma mensagem profética que, querendo ou não, ainda ecoa muito forte hoje em dia.